Logo logo tá saindo a série Welcome to Derry da HBO, então por que não aproveitar e vir bater um papo sobre uma das minhas obras favoritas do Stephen King, It, a Coisa, lançado lá em 1986 e com a capacidade de amassar a cabeça de algum desavisado com as suas mais de 1000 páginas. It, a Coisa foi um sucesso de vendas e não demorou muito para ganhar adaptações. E assim nasceu uma minissérie chamada It, uma obra-prima do medo, que depois acabaram juntando os episódios dessa série e transformando em um filme longo pra diacho de mais de 3 horas de duração. Aqui, o palhaço Pennywise foi interpretado pelo Tim Curry, e honestamente ele é a melhor coisa dessa adaptação, porque o filme em si é bem qualquer coisa. Na real, ele é até meio tosco, mas a atuação do Pennywise é muito legal. E pra isso sim eu tiro o chapéu. E quando achávamos que essa história estava morta e enterrada, lá em 2016 surgiu uma série muito influenciada pela maneira do King de contar histórias. E é claro, eu tô falando de Stranger Things. E a série foi o maior sucesso, com toda aquela fórmula que a gente também vê em It. Um grupo de crianças carismáticas enfrentando um monstro que tá doido pra transformar elas em farofa, e os adultos mais inúteis possíveis. Então por que não reviver It também? Bem-vindos, meus queridos fãs de Stephen King! Hoje eu vou contar pra vocês tudo o que rola nesse filme daquele jeitinho que vocês estão acostumados. E eu sou suspeita pra falar porque eu amo esse filme. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu sou a Michelle e tá começando mais um... O filme começa em 1988, em uma cidadezinha chamada Derry. E nós somos apresentados a George e seu irmão mais velho, Bill, que em um dia de chuva iam lançar um barquinho de papel na água. Mas como Bill estava morrendo... Mentira, ele estava com algo muito mais grave que a morte, uma gripe masculina. O George acaba indo sozinho. Porém antes, ele precisava ir no porão pegar uma cera pra passar no barco pro barco não afundar na água. E quando o George vai até o porão, que é o lugar mais encapetado dessa casa, já percebemos que o guri tá sendo observado por algum tipo de catiço. Mas foda-se, porque o guri consegue pegar a cera e mete o pé dali. E nessa hora você vê que a relação deles é bem fofinha. Mas isso não impede o Bill de largar o moleque na chuva sozinho. O guri que não consegue nem olhar por onde anda. Presta atenção, George! E ele leva uma chapuletada daquelas e o barquinho vai embora, caindo dentro de um bueiro. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, dentro do bueiro tem um bicho sinistro chamado Pennywise, o palhaço dançarino. E no começo, George não dá muita bola pra ele e fala que não pode falar com estranhos, mas o palhaço é formado em 5 anos de papinho barato. E o ator que interpreta ele, o Bill Skarsgård, tem um talento bizarro de ficar vesgo. Sim, dá a impressão que além de olhar pro George, ele também tá olhando pra gente. Fala se o maluco não é fera nesse papel. E ganhando o George na conversa e com o barco perdido, ele acaba oferecendo o barco para o George, que estica a mão para pegar. Então o palhaço delicadamente arranca o braço do menino, meu Deus do céu! Corte rápido. Menos de 10 minutos de filme já temos uma criança decepada. George tenta fugir com o cotoco, mas logo é puxado sumindo no esgoto. E é nesse clima agradável de desmembramento infantil que somos transportados para o presente, alguns meses depois do sumiço do George. E nós vamos conhecer o Clube dos Otários. E tá aqui meu primeiro elogio pra esse filme, porque eu amo essas crianças. Stanley tem que passar por um baita teste judeu. Mas como é que é isso? Cortam a ponta do pinto dele. Rich é o pirralho boca suja carismático, interpretado pelo Finn Wolfhard, que também dá as caras lá em Stranger Things. Também conhecemos o Ed, a criança hipocondríaca, que acha que tem doenças que a medicina moderna ainda nem descobriu. Bill, que ainda tá tentando lidar com o luto do irmão. Stanley, um judeu filho de um rabino. Judeu! E também conhecemos a Beverly, que tava ali no banheiro quando começa a receber aquele bullying básico. Porque aparentemente, todo mundo pensa que Beverly é mais rodada que catraca de ônibus. Claro que não, né, gente? E pra piorar ainda mais, joga aquela água de pinico na menina. Na saída, Beverly dá de cara com um guri chamado Ben, novo na escola, sem amigos e super fã de New Kids on the Block, e logo já fica toda apaixonada, com borboletas no estômago e com a música Evidências na cabeça. E por último, mas não menos importante, temos o Mike, que estuda em casa e ajuda a família, ou pelo menos o que sobrou dela, né? Porque uma galera ali virou presunto em um incêndio no clube Black Spot. E como se tudo isso já não fosse suficiente pra deixar o guri traumatizado, Satanás do circo ainda fica colocando visões pra deixar o menino na merda. Porém, ele não tem que se preocupar só com assombrações, porque ainda tem uma galera bem gente boa em Derry. Se manda da minha cidade! Enquanto isso, Stan tá indo guardar um livro e você descobre que ele tem medo de um quadro ali. E eu juro que não entendo porque alguém compraria um quadro desses. Isso aí é o tipo de coisa que a gente taca sal e queima. Se não, acontece isso aí. Bill fala pros amigos que se o George caiu no bueiro,
ele pode ter ido parar no Barrens. E eles estão ali juntando umas coisas pra ir atrás dele. Aí, Ed, são suas pílulas anticoncepcionais? São, tô guardando elas pra sua irmã. E na real, foi o carisma desses meninos que fez esse filme ser um sucesso. Porque pra um filme de terror funcionar, você tem que se importar com os personagens. E você se importa com esses guris aqui, porque eles são muito fofinhos. Seguindo o baile, Ben está na biblioteca escrevendo poemas pra Beverly e lendo sobre a história de Derry. E ele acaba descobrindo que de anos em anos acontece uma grande tragédia naquela cidade, como explosões ou incêndios. O que torna Derry uma cidade bem tranquila pra criar os filhos. E se liga nessa velha satânica aqui atrás. Mas foda-se, porque o catiço dos balões de festa tá na área. E Ben, que já tava meio assustado com as histórias que ele tava lendo, da galera explodindo em Derry, vê um bicho descabeçado vindo atrás dele, que logo se transforma no palhaço cabeçudo. Ele consegue sair da biblioteca, mas como se nada que já estivesse ruim não pudesse piorar, aparece o maior psicopata mirim nas histórias do Stephen King. Pelo menos a dos que eu li, porque o cara é uma máquina de escrever. Henry Bowers, o guri mais desgraçado dessa cidade. E ele e o grupinho dele pegam o Ben. Peraí, o que o Malfoy tá fazendo aqui? Até passa um carro na hora, mas a galera ali dentro caga bouts. E o Henry mete a navalhada na barriga do Ben. E no filme fica meio em aberto, mas no livro é explicado que aquela entidade, o Pennywise, ele consegue meio que manipular os adultos da cidade, fazendo eles ignorarem ou até esquecerem os horrores que acontecem ali. Por isso que no segundo filme, quando as crianças crescem e se mudam, eles esquecem o que rolou em Derry. Só quem lembra é o Mike, porque o Mike ficou na cidade. Porque se acontecer alguma coisa ali, ele avisar os outros pra voltarem e ajudar ele a derrotar o Pennywise mais uma vez. Voltando pro filme, Ben consegue fugir e acaba encontrando os outros meninos que estavam procurando o George no meio dos esgotos. Enquanto isso, o filho do Adam Driver entra no bueiro errado e dá de cara com 25 assombrações diferentes, entrando assim pra lista de presuntos de Derry. De volta aos meninos, eles decidem ajudar o Ben e vão lá furtar uma farmácia pra pegar uns curativos pro menino. E tudo isso com a ajuda da Beverly, que distrai o farmacêutico com um papinho furado falando que ele parece o Clark Kent. Você tá igualzinho a Lois Lane. Lá fora, quando eles estão remendando a barriga do Ben, chamam a Beverly pra ir na pedreira no dia seguinte. E olha só quem tá observando os meninos. Beverly chega em casa e acontece uma das cenas mais perturbadoras desse filme. O pai da Beverly sendo o maluco mais estranho do mundo. Pennywise nada, eu tenho medo do pai da Beverly. O cara fica com uns papos estranhos, perguntando se ela ainda é a garotinha dele, cheirando o cabelo da menina, bizarríssimo. Então ela vai pro banheiro e corta o cabelo, tentando ficar o menos feminina possível. E falando que a culpa disso é dela. Imagina o psicológico dessa menina como não tá. No dia seguinte, os meninos estão ali na pedreira e a Beverly aparece. Aí todo mundo se diverte, nada, brinca. Depois eles vão lá fuçar a mochila do Ben, que tá cheia de roteiro safado. E ele fala um pouco sobre o incêndio no Clube Black Spot e sobre todos os desaparecimentos de crianças que acontecem naquela cidade. Além de falar que na casa dele tem mais informações sobre isso. Então lá vai os guri. E na casa do Ben tá cheio de recortes sobre a história da cidade e uma foto do Megamente do circo. O que nos leva a crer que o Pennywise é naquela cidade há muito tempo, tacando terror e comendo criança. Gastronomicamente falando, pra deixar claro. Ed tá voltando pra casa quando passa na frente de uma construção super amigável, o famoso cafofo do Tinhoso, quando do nada aparece um maluco com o pior caso de dermatite já vista no cinema. E olha só quem dá as caras também. O Ed consegue fugir e nós vamos acompanhar a Beverly, e ela acha um poeminha na mochila dela. E a cena tá bem fofinha até que o Halo começa a conversar com ela. Beverly responde e uns cabelos prendem na menina, fazendo ela tomar o maior banho de sangue da história, ganhando até da Carrie. E assim nós conhecemos o medo da Beverly, o sangue, quando ela vai virar uma mulher aos olhos do pai esquisito dela. E por falar nesse surtado, ele aparece, não percebe nada diferente no banheiro, que tá parecendo uma cena de crime, e ainda reclama do cabelo da Beverly, fala que o cabelo curto deixou ela parecendo um garoto. Mais tarde, o Bill tá dando uma de sonâmbulo pela casa, vai até o quarto do George quando ouve os barulhos estranhos e segue o barulho até o porão, onde ele encontra nada mais nada menos que o irmão perdido dele. E olha a carinha desse guri, meu Deus do céu. Aí Palhação aparece só pra dar aquele trauma a mais do menino. E o Pennywise, por mais que ele se alimente dessas crianças, ele gosta de dar aquela temperada, deixando elas mega apavoradas. Por isso que ele fica assustando todas elas antes de finalmente atacar. Ai, Michelle, mas ele nem assustou o George. Isso? O que foi isso? Socorro! Esse garoto aqui não tava nem um pouco assustado. Beverly chama os meninos pra ajudar e mostra o estado do banheiro, que tava parecendo um açougue. E eu super contrataria os serviços de limpeza desses guris, porque o banheiro fica brilhando.
Eles começam a falar das coisas estranhas que estão vendo e aparentemente só Rich ainda não viu nada. Só virgens veem essas coisas? É por isso que eu não tô vendo nada? Aí nessa hora, eles ouvem uns gritos e acham a bicicleta do Mike. E por falar no Mike, o guri estava sendo feito de saco de pancadas pelo Bowers e sua trupe de idiotas. E é lógico que Patati Patatá tava lá olhando o circo pegar fogo. Beverly taca uma pedra no Bowers e começa a guerra de pedregulhos. E agora que o Mike foi salvo, ele entrou oficialmente para o Clube dos Otários. E os guris estão lá falando sobre desaparecimentos. Quer dizer, guris não, a criança roteiro, que chegou nova na cidade e sabe mais sobre a história dela do que todos os otários juntos. E ele fala que essa onda de desaparecimentos acontece a cada 27 anos. Aí as crianças vão olhar o mapa dos esgotos e descobrem que todo o esgoto da cidade se encontra em um lugar. E em cima daquela casa esquisita que o Ed viu leproso. Então as fotos começam a mudar sozinha e adivinha só o que aparece? Palhação cabeludo! Um oferecimento àquela empresa que não te deixa ficar calvo. Que eu não estou sendo patrocinado, então não vou falar o nome. Mas logo o palhaço vira um bicho imenso. Porque o Andy Muschietti não consegue. Uma hora ou outra todo bicho dele vai virar um monstrão gigante de CGI. Aí as crianças vão até a Casa Assombrada ver se acham o George ou alguma outra criança desaparecida. E lá dentro, naquele clima agradável de assombração e cocô de rato, os guris acabam se separando. Cada um deles vai para um cômodo e Rich toma o seu primeiro cagaço. Porque aparentemente o guri tem medo de palhaços. Que péssima hora pra ter medo de palhaços, hein, Rich? Logo em seguida, o catiço ruivo vai lá perturbar o Ed, que levou um rola e machucou o braço. E quando ele tá quase virando marmita de palhaço assassino, o resto dos otários aparecem e a Beverly atravessa a cara do palhaço com um ferro. O bicho ruim foge, mas não antes de cortar o Ben. Esse guri não tem sorte. Bill vai atrás dele e consegue ver ele se enfiando em um poço, fazendo cosplay de Samara. Mas ele volta para ajudar os meninos que estavam machucados. Os meninos brigam, porque todo filme precisa de uma cena assim, e o grupinho se separa. Então a gente avança umas semanas no tempo. E nós acompanhamos o Bowers, sofrendo um bullying do próprio pai. Aí você descobre o motivo dele ser tão surtado. O pai dele é muito mais. Até que o Pennywise manda um presentinho pra ele, um estilete, que ele gentilmente usa para mandar o pai dessa pra pior. Ed vai pegar os medicamentos dele e lá tem uma guria, falando que o gesso dele tá muito branco, precisava de alguma assinatura. Mas ela é uma tremenda de uma babaca e acaba escrevendo loser, que mais tarde ele pinta um V em cima do S, transformando loser em lover, o que traduzindo bem porcamente foi de perdedor pra amado com essa troquinha de letras. E essa aqui é pra você, vó, que vivia me perguntando o que significava minha tatuagem. Beverly tenta sair de casa, mas o esquisito do pai dela não deixa, e já começa com aqueles papos de pedo. Beverly reage e começa uma das cenas mais tensas desse filme. Aí a gata mete a tampa do vaso na cabeça do pai. Mas nada disso importa, porque adivinha quem também estava naquele banheiro? Pois é, Bill vai atrás da Beverly e descobre que ela foi levada. Então ele reúne todo o grupo dos otários para ir salvar ela. Assim, eles entram no poço da Casa Assombrada. E a gata, por sua vez, está no meio do bueiro vendo o corpo de várias crianças flutuando. Toda aquela galera que desapareceu na cidade. Até que o palhaço aparece e abre a boquinha linda dele pra Beverly olhar. Voltando para os otários, o Mike era o único que não tinha entrado no poço ainda. E justo quando ele vai fazer isso, o Bowers aparece com aquela cara de psicopata dele. Começa um leve quebra-pau e o Mike consegue empurrar o Bowers. Em paralelo, Stanley começa a ver todo tipo de catiço naquele bueiro. E eu fico só imaginando o cheiro que essas crianças devem estar quando elas voltam pra casa, depois de passar o dia inteiro procurando a Beverly num bueiro cheio de merda. Mas nada disso importa, porque o Satanás do quadro acha o Stanley e dá aquele beijão na criança. Stanley tem um ataque de pelanca, mas Bill vê George e vai atrás dele, onde encontra crianças flutuantes e a Beverly fazendo cosplay de balão de gás hélio. Mike e Ben pegam a Beverly, mas ela tá mais pra lá do que pra cá. Aí o Ben, que deve ter lido muitos contos da Disney, tasca o beijão na menina. E tal como a Bela Adormecida, ela acorda. E também acaba descobrindo que na verdade foi o Ben que escreveu o poema. Mas a alegria não dura muito tempo, porque Bill tá ali encarando o George. E nessa cena dá uma apertada no coração, porque é quando o Bill finalmente aceita a morte do irmão e atira nele. Que logo em seguida vira o Pennywise. Cara, imagina se fosse o George mesmo. Anos e mais anos de terapia pro Bill. Enfim, palhaço comedor de criancinhas aparece, mas os meninos entendem que o monstrão se alimenta do medo deles. E se eles não têm medo, o bicho perde a força. Então eles decidem acabar com o Pennywise na base do bullying. E olha só, funciona! E o Pennywise foge. Um mês depois, os meninos estão ali conversando e fazendo um pacto de sangue, que se algum dia a coisa voltar, eles vão voltar também.
Bill dá um beijão na Beverly e ela pega na cara dele com a mão toda cagada de sangue. Mas nada disso importa porque o guri tá feliz demais. It a Coisa foi um verdadeiro sucesso de crítica e público e faturou um caminhão de dinheiro. Com um orçamento de 35 milhões, o palhaço dançarino arrecadou 700 milhões, se tornando o filme de terror com a maior bilheteria da história. Pelo menos até a data de gravação desse vídeo. E eu amo esse filme, adoro a relação das crianças e a atuação do Bill Skarsgård como o Pennywise. O ponto fraco pra mim é o excesso de CGI que tem no filme. Porque convenhamos, o Pennywise dá muito mais medo quando é só na atuação do Bill Skarsgård do que quando ele vira aquele monstrão gigante cabeçudo. Mas ainda assim, isso não estragou a minha experiência, e a minha notinha final pra esse filme é um belo 9. E se você quiser ver a parte 2 desse filme ou qualquer um outro, já deixa aí nos comentários porque eu leio todos eles. Bill, if you'll come with me, you'll float too. 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 Quanto a mim, eu vou ficando por aqui. Obrigada por assistir e até a próxima!